dele ter morrido também, tendo o momento da sua morte sendo notícia em jornais de grande repercussão, essa morte sendo anunciada como sendo a morte, como eu falei, de um eminente sábio, né? Isso mostra uma visibilidade maior do que a que nós temos hoje. Isso significa que ao longo desses quase 90 anos, né, de morte aos 80 anos, a memória vai se esmaecendo ao pouco. Daí a importância de que trabalhos como esse que você está fazendo e trabalhos que são feitos hoje na academia também possam trazer novamente para os nossos contemporâneos, né, a história desse grande homem que foi Teodoro Sampaio. O serviço de água e esgoto aqui na Bahia foi todo implantado por ele. Ele não só implantou, como ele explorava, ele recebia esse dinheiro. Depois daquele ele vendeu para o Estado o serviço de água e esgoto. Pois é, eu vim a conhecer com muita curiosidade esse grande personagem da nossa cartografia, principalmente aqui paulista, que foi um dos, junto a tantas outras personalidades importantes do levantamento cartográfico do estado de São Paulo, desbravando matas, percorrendo rios e fazendo suas anotações diretamente em umas cadernetas, onde esse levantamento era feito praticamente sem instrumental que existe hoje, altamente sofisticado, apenas um lápis, uma pequena régua, uma bússola e qualquer outro instrumento ainda bastante simples. Ele fazia suas anotações nessa caderneta, colocando até um pequeno croquis da paisagem para ele saber se era um fundo de vale, um rio e as vertentes, e depois fazendo até o croquis do traçado das linhas de nível, chamada curva de nível, aquelas linhas que correm unindo todos os pontos de mesma altitude. Algumas coisas são feitas na preservação da memória. É preciso também lembrar que não é que nada seja feito. O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia mantém o arquivo Teodoro Sampaio, que é uma fonte preciosa de informações sobre Teodoro e que tem dado, inclusive, matéria para dissertações, teses, né? Ou seja, Teodoro tem preservado a sua memória, precisa ser trazido para o grande público. É verdade que ele centrou boa parte da sua atividade profissional em São Paulo e na Bahia. Mas em São Paulo, Teodoro esteve associado a projetos de grande relevância e importância naquela capital. Por exemplo, a Escola Politécnica de São Paulo, Teodoro foi uma das pessoas que trabalhou no seu projeto inicial. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Teodoro esteve entre os seus fundadores. Teodoro dirigiu o serviço de saneamento em São Paulo. Teodoro foi o primeiro engenheiro da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Aliás, alguns dos trabalhos de Teodoro em São Paulo até hoje também são visitados. Por exemplo, o relatório de Teodoro Sampaio sobre o Vale do Paranapanema é um dos trabalhos da Comissão Geográfica ainda hoje mais consultados. Aqui em Salvador, Teodoro trabalhou durante muitos anos no trabalho de abastecimento de água. Mas ele teve envolvido em projetos, por exemplo, o primeiro projeto para o bairro chamado Cidade de Luz foi de Teodoro Sampaio, é onde hoje é Apituba, né? Também esteve envolvido em reformas de igrejas, né? Então ele tem uma atuação como engenheiro aqui, mais ligado à área de abastecimento de água, mas também ligado à própria organização urbana de Salvador. A Prefeitura de São Paulo organizou uma exposição sobre os maiores negros ilustres contemporâneos. E Teodoro Sampaio estava entre eles. Foi daí que houve o interesse de saber exatamente quem era Teodoro Sampaio e o porquê. E deu para se ter uma noção clássica da contribuição que ele deu para a arquitetura paulistana, né? Haja vista que o mesmo é um dos fundadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vejo com bons olhos, porque não conhecia essa história, não sabia que o mesmo era um negro, né? E fico muito contente. Por muito tempo, eu também acreditei que a Bahia era o melhor dos mundos, né? Por conta de que a gente tinha muita convivência interétnica e tal, mas isso é mentira. Isso é mentira, né? Então, você como negro, você tem que ser e superar, ser melhor ainda para poder se situar entre os brancos. É um pouco a história dele.
né? Ele foi o melhor entre os melhores, né? No sentido de que ele era uma excelência na área dele. E eu acho que isso tem que ver com a história dele, né? Tem que ver com a história de que ele foi proeminente. Meu pai dizia, né? Meu pai diz ainda, Teodoro era um preto de alma branca. Eu já vi livros chamarem Teodoro de um negro apolíneo, ao contrário, né? Fazendo contraponto com o negro dionisíaco. O negro dionisíaco é o negro da festa, o negro do atabaque, do carnaval, é o negro sem cultura, né? Como se fosse possível alguém não ter cultura. E o negro que investe no caminho branco, né, no caminho das elites, ele se descaracteriza enquanto negro. Então meu pai fazia questão de dizer, como se ele tivesse, pela trajetória intelectual e política, se transformado no branco. Essa visibilidade e essa invisibilidade, óbvio que está associado ao processo histórico, né? Como nós nos integramos nesse processo, né? Como nós ficamos nesse processo. E eu insisto em dizer, parece um paradoxo, porque todo mundo vê o negro, mas finge que não vê. E por isso mesmo, né? Quer dizer, essa ideia de não ser visto. E como isso acontece concretamente? É nos shopping centers, é nas ruas, né? É nos espaços isolados. Quer dizer, você vem numa calçada, vem uma pessoa e já começa a botar a mão na bolsa, já começa a se segurar, né? A ideia de que tudo que é negro é ruim, né? A própria ideia religiosa, né, associada à história do Cã, as histórias que Gregório de Matos contava na sua poesia, né, com relação aos negros e mulatos na Bahia, como ele atribuía as coisas que ficaram dessas histórias e que ainda continuam no senso comum, desde negro quando não suja na entrada, suja na saída, não tem jeito, só tinha que ser negro. Essas coisas não tem 20, 30 anos, isso tem 3 séculos. E como é que a gente muda essa história? A gente só muda essa história, além de denunciar com o discurso, fazendo, né? Fazendo essa mudança por dentro, desconstruindo esse discurso, né? E reelaborando, fazendo uma nova leitura e tendo uma nova ação política com relação a isso. E uma das ações possíveis é mostrar figuras como Teodoro Sampaio, né? Mostrar a vida de um homem que, filho de uma escrava e de um padre, né? Supera a sua condição de invisibilidade, né? Um país escravocrata ainda, e consegue ser, fazer parte, né? E ser, em termos nacionais e até mesmo internacionais, vanguarda da engenharia nacional. Quer dizer, um dos maiores engenheiros brasileiros, um dos maiores engenheiros sanitaristas brasileiros, uma das pessoas que empreendeu grandes transformações na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em Santos, em Salvador, né, que se refletiu no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma pessoa que tem a origem que ele teve, né, com certeza isso tem que ser contado melhor. Alguns dirão, mas será que ele não teve algum tipo de ajuda? Óbvio que tem que ter, óbvio. Ele fez isso sozinho? Não, muita gente deve ter ajudado, né? Muita gente deve ter ajudado. Mas com certeza o talento dele, a genialidade dele, foi o núcleo fundamental para que as pessoas de alguma forma dessem algum tipo de fortalecimento, como ainda dão até hoje, né? Mas ele objetivamente se faz sozinho porque ele é talentoso, né? E Teodoro Sampaio não está único nessa história do século XIX, né? Segunda metade. Está com ele Machado de Assis, está com ele Juliano Moreira, está com ele Luiz Gama, está com ele uma série de outros negros importantes, né, que a nossa história cumpriu habilmente o papel de embranquecê-los, né, fazendo com que nós, negros, as novas gerações de negros, desconhecessem esse passado. E muitos de nós, por desconhecermos esse passado, ficamos falando coisas do tipo, não tem história do negro, ninguém escreve nada sobre o negro, né? Que parece ser verdade, né? Parece ser verdade, mas hoje nós já temos uma gama de publicações muito interessante, já extensa, com relação a essas biografias, né? De negros que foram historicamente ou esteticamente ficando brancos, não porque eles se embranqueceram, eles foram embranquecidos através dos processos iconográficos.
fotos, por exemplo. Né? Quer dizer, as fotos que foram sendo trabalhadas de tal forma, né? Não existia ainda o Photoshop, mas existia a ideologia do embranquecimento. E essa ideologia do embranquecimento não existiu à toa. Tinha que pegar os negros mais importantes como referência e embranquecê-los, para mostrar, inclusive, para os próprios negros, né, a única alternativa possível para eles dentro da sociedade brasileira para se tornarem visíveis. Porque, como negros, eles seriam curiosamente invisíveis, já que a cor negra, ela destaca o homem e a mulher negros, né, na sociedade brasileira, para serem discriminados o tempo inteiro. São discriminados porque são negros, são visivelmente reconhecidos. Mas, para serem historicamente escamoteados, escondidos, a cor serve como um elemento de sombreamento. É para você não ver quem está lá atrás, né? Para não ver a pessoa. Tem uma pequena lembrança que no fundo da casa onde nós morávamos, lá no Banco dos Ingleses, tinha uma roça enorme, tinha frutas, inclusive tinha um pé de araçá que dava umas goiabas grandes, e a empregada trazia os araçás, servia a ele, e cuidado, doutor Teodoro, que tem bicho, ele dizia, não, minha filha, bicho de fruta, fruta é, e comia com bicho com tudo. Minha mãe contava que ele tinha uma erisipela, e que se curou dessa erisipela com um ensinamento que os índios deram a ele. Era cortar as unhas da mão e do pé, botava dentro de um saquinho e enterrava num casco de uma fruteira, de uma árvore fruteira, que ele nunca mais comesse daquela árvore. Então no fundo de lá da Banco dos Ingleses tinha um pé de mangaba. Ele não gostava de mangaba, né? Ele mandou enterrar lá. Acho que ficou